2 Samuel, capítulo 11, verso 1. E ontem eu não terminei a mensagem. Vou só falar de 2 pontos, e um deles é: ser discípulo exige permanência na palavra. E ser discípulo exige amor incondicional. Permanência na palavra fala de fidelidade, fala de lealdade, fala de coragem, fala de virtudes que têm faltado em muitos de nós. Mas quando eu chegar no céu, depois que eu abraçar Jesus Cristo de Nazaré, eu sei que tem muita gente querendo ver Abraão, tem muita gente querendo ver Moisés, tem muita gente querendo ver Josué, tem muita gente querendo ver Daniel, tem muita gente querendo ver Davi, mas eu digo com certeza, eu quero dar um abraço em Urias. No verso 1 diz assim: na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em... Um dia após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio real. E do terraço avistou uma mulher que banhava-se, e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram: o nome dela é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, teu servo. Então Davi mandou que a trouxesse para ele, e teve relações com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para casa. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe: eis que estou grávida. Diante de tal notícia, Davi mandou esta mensagem urgente a Joabe: envia-me Urias o heteu. E Joabe prontamente mandou Urias apresentar-se diante do rei Davi. E quando Urias chegou, Davi o saudou e lhe indagou se Joabe e o exército estavam bem e como estava se desenrolando a guerra. Verso 8. Depois dispensou Urias e lhe recomendou: agora, pois, vai para a tua casa, lava teus pés e procura descansar um pouco. E assim que Urias saiu da casa real, foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Contudo, Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumavam dormir os guardas do rei, seu senhor, e não foi para casa. Então informaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi se apressou a questionar Urias: não chegasse de uma viagem? Por qual motivo não fosse para a tua casa? Verso 11. Urias prontamente respondeu a Davi: a arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Por tua vida e por tua honra, não cometerei tal deslealdade. Diante disso, Davi ordenou a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. E assim Urias permaneceu em Jerusalém aquele dia todo e a noite seguinte. Davi o convidou a comer e a beber fartamente em sua companhia. E à tarde Urias saiu, mas foi recolher-se na sua maca, onde repousava o servo de seu senhor. Todavia ele não foi para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu a mensagem a Joabe e a enviou por intermédio do próprio Urias. Escreveu Davi em sua missiva e diz: coloca Urias no ponto mais letal da batalha e retirem-se, deixando só, a fim de que seja ferido pelo inimigo e venha morrer no campo de batalha.
Joabe, que sitiava a cidade inimiga, ordenou que Urias tomasse o lugar onde ele sabia estar os guerreiros mais audazes e violentos. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e mataram alguns dos oficiais do exército, isto é, dos servos do rei Davi. E morreu também Urias o heteu. Logo depois desse evento, Joabe mandou entregar a Davi um relatório detalhado sobre a batalha e deu a ordem ao mensageiro: quando tiveres acabado de comunicar ao rei todos os pormenores da batalha, e se o rei se enfurecer e indagar, porque vós aproximasse tanto da cidade para lutar? Não sabieis que iriam lançar seus dados do alto da muralha? Ora, quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete, e não foi uma mulher que jogou sobre ele do alto do muro a pedra superior de um moinho, de modo que morreu em Tebes, porque chegasse tão perto do muro? Então responderá: também morreu o teu servo Urias o heteu. O mensageiro partiu e assim que chegou transmitiu a Davi o relatório que trazia conforme tudo quanto Joabe o havia instruído. O mensageiro comunicou a Davi: os homens ganharam a vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo, mas nós os repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos do alto das muralhas e tombaram alguns oficiais do rei. E também morreu o teu servo Urias o heteu. Então ordenou Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com esse infortúnio, a espada devora tanto este como aquele. Continua, pois, o ataque à cidade e a extermina. Encoraja-o deste modo. Assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte de Urias no campo de batalha, muito se lamentou por ele. Passado o tempo do luto, Davi mandou que a trouxesse para seu palácio, e ela voltou a ser sua mulher e lhe deu um filho. Entretanto, estas más atitudes de Davi entristeceu o Senhor. Podem sentar, dando glória a Jesus Cristo. Enquanto o homem de Deus estava louvando, eu comecei a lembrar de algo que aconteceu na minha vida. A minha irmã faleceu aos 37 anos de idade. Nós já passamos por diversas dificuldades. O médico deu à minha esposa 6 meses de vida porque descobriu que nela havia um tumor. Passamos por diversas lutas. Não pense que eu estou no ministério porque eu sou bonzinho ou porque eu quis. Deus nos tratou. E Jesus curou a minha esposa. Anos depois, já no ministério, a minha irmã tinha um sonho de ser psicóloga. Ela amava ajudar as pessoas. Crente fiel na casa do Senhor. Um doce de pessoa. Conversar com ela era mesmo que ver Jesus falar com você. Ela passou a morar em Salvador para ajudar as pessoas e cuidou de diversas pessoas de câncer. As pessoas que se aproximavam dela queriam que ela morasse na sua casa. Era uma pessoa extremamente carinhosa. E havia um sonho, um desejo no seu coração de ser uma psicóloga. Depois de muito ajudar muita gente, certa vez ela estava fazendo o vestibular e nós fizemos uma oração, nunca esqueço disso. Ela tinha 30 anos e eu disse: Deus, ela precisa de uma direção profissional. Nunca esqueço, saí do quarto. No outro dia, saiu o resultado do vestibular, que ela passou, e esse outro amigo dela da igreja não passou. Nós não tínhamos nem o dinheiro da primeira parcela da faculdade. Esse moço que hoje é pastor, olha como Deus é lindo, pegou o salário, a mensalidade e disse: Aline, se inscreva, porque quem vai pagar sou eu. Quando ele teve essa atitude de misericórdia, não foi 30 dias, alguém desistiu e a faculdade chamou ele. Mas quando ela estava na faculdade de psicologia ali em Feira de Santana, no IAN, ela descobriu que havia um câncer, ou câncer de mama nos seus seios. Minha mãe deixou tudo o que ela tinha para fazer e passou a morar com ela e dormia no colchão no chão, para cuidar da minha irmã.
para ela não desistir da faculdade. E ela enfrentou aquele câncer, vômitos, desmaios e uma série de coisas acontecendo, e mamãe lá. Começou a vender coisinhas lá na faculdade, fazia brigadeiro, fazia isso, mamãe. Se humilhou diante de várias jovens, porque era uma casa cheia de estudantes, e ela se submete a tudo aquilo porque ela queria ver a filha dela bem. Todos nós acreditávamos que Deus havia curado. Passa esse período, ela se forma. E quando a gente percebe, o câncer já não estava mais no seio, já estava nos ossos. Vai mamãe novamente, deixa o esposo e vai cuidar dela. E Deus permitiu que ela trabalhasse 1 ano. Como eu trabalhei na mineração, eu tinha muitos contatos, e eu disse: Aline, você precisa trabalhar na mineração, porque lá é melhor para você, você vai ganhar mais. Ela disse: não, eu quero trabalhar ajudando as pessoas, eu quero ir para o CAPES. Eu conversei com a mulher do prefeito em Umburanas, e ela foi trabalhar em Umburanas como psicóloga, ajudando as pessoas naquele lugar. Depois começou a atender em Jacobina, mais ou menos durante 1 ano, 1 ano e meio. E as crianças diziam ali: a minha doutora, a minha conselheira. Mas de repente, o câncer se alastra, ela vai perdendo peso, mas ela nunca abriu a boca para reclamar, ela nunca abriu a boca para perguntar a Deus o porquê. Eu lembro quando ela estava perto dos dias de morrer, eu fui com meu filho e minha filha, e minha família em Feira de Santana. Ela já estava de cadeira de roda, mas ela disse à minha mãe: me leve ali no Feiraguá, eu preciso comprar um presente para os meus sobrinhos. 15 dias antes de morrer, dores por todo o corpo, mas o seu coração extremamente generoso, leal a Deus, leal à verdade, porque é muito fácil nós sermos leais quando tudo está dando certo. É fácil a gente honrar a Deus quando as coisas estão dando certo, quando Deus cura, quando Deus opera, mas quando Deus disser não para você. Eu orava muito por cura, e Deus curou muitas pessoas, e eu passei um período sem orar por curas. Eu vi Deus curar minha esposa, eu vi Deus curar pessoas. Deus usa também essa missionária, na próxima vez reúne as mulheres. Essa mulher tem um dom profético, um vaso quietinho aí, mas é um vaso nas mãos de Deus. Essa semana nós estávamos numa igreja e a moça chorava, uma contadora, com a vida toda arrebentada, chorava, Deus usando essa mulher, gemia na igreja. Mas nem sempre Deus vai dizer sim para você. E segundo Paulo, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os piores miseráveis. Quando você vê uma jovem morrer, e se você não tiver cuidado, se a nossa mente estiver somente nessa terra, nós vamos questionar Deus. Nós vamos dizer: Deus, vale a pena ser fiel? Mas pensando bem, quando nós falamos assim, é porque os nossos olhos estão somente nessa terra. Uma das características para sermos os discípulos de Jesus, eu preciso permanecer na palavra de Deus. Quem é Urias? É um dos 30 de Davi. Quem é Urias? É um dos 30, entre os 30 tinha 3 mais valentes, e ele era um desses. Discípulo amado, guerreiro, valente de Deus. E a Bíblia diz que o exército está na guerra. E Davi está fazendo o quê? Em casa, assistindo Sky, seriado,
pipoca, cochilando. É o que o texto diz. Não diz cai, estou trazendo, contemporalizando. Mas o que é que o texto diz? Ele almoça e vai dormir. E o texto diz o quê? Era tempo dos reis estarem na guerra. Tem muita gente na guerra e tem muita gente dormindo. Enquanto é para você se levantar para orar pela sua casa, pela sua família, orar pelos seus filhos, vigiar, orar e buscar ser um grande lutador de Deus, você está vendo seus filhos se desviarem, você está vendo a sua mulher se afastar, você está vendo a sua casa cair, enquanto você está dormindo. E a gente baixa a guarda quando tudo vai bem. Enquanto Davi não era rei sobre Hebrom, sobre Israel e sobre Judá, ele estava no campo de batalha, mas o texto vai dizer que ele agora passa a reinar sobre todo Israel. Ele começa então a entender que era tempo de descansar, mas não é não. Quando a bênção chegar em casa, quando a graça chegar em casa, quando o emprego melhorar, é tempo de dobrar a vigilância. Ele acaba de tirar um cochilinho de 2 horas, vai dar um passeio no palácio. De repente os seus olhos fitam em uma mulher muito bonita. Ele se encanta, ele deixa descer para o coração, porque quando ele bateu os olhos, ele era para ter dito: isso não é de Deus. Mas ele olhou uma vez, olhou 2 e continuou olhando, ao ponto de dizer: quem é essa mulher? Chama os seus soldados e diz assim: quem é essa mulher que eu vi na casa tal, lá do palácio? Sabe o que o soldado diz? Porque antes de nós pecarmos, Deus sempre te dá um escape. Você cai se você quiser. O soldado bateu continência para o rei e disse assim: esta mulher tem dono, rei. Ela é esposa do teu servo Urias. Ali era o Espírito Santo dizendo para ele: essa mulher tem dono. Essa mulher é comprometida, rei. E é do teu servo, do teu soldado. Mas ele não quer saber de nada. Porque quando nós estamos em pecado, nós ficamos embrutecidos, nós perdemos a sensibilidade, nós perdemos o raciocínio, nós andamos por emoções. Quando nós estamos envolvidos em pecados, nós não medimos a circunstância, nós quebramos tudo. Nós perdemos a casa, nós perdemos a família, nós perdemos o emprego, nós perdemos o inimigo. Por quê? Porque nós queremos a satisfação, um prazer mesmo momentâneo. Ele traz a moça, com certeza ela vem mulher leal, tanto é que quando ele morre ela chora muito. Ela vai porque é o rei, porque não tem jeito. Ele não percebe o olhar triste daquela mulher, que ela foi violentada. E quando ele termina o serviço, ele manda ela embora. Passa-se alguns dias, 30 dias, não sei, 60 dias, a barriguinha começa a crescer, os sintomas da gravidez começam a aparecer. Ela manda um recado: diga ao rei que eu estou grávida. Davi era para chorar, Davi era para se humilhar diante de Deus, não, mas ele não faz isso. Como não tinha DNA, ele diz: eu sei o que é que eu vou fazer, vou mandar trazer ele para cá. Eu tenho certeza, o cara com um mulherão desse, ele vai para casa. Trouxe Urias de volta, manda Urias para casa. Soldado, como é que o senhor está? Estou bem, sim senhor. E o comandante Joabe está bem, está no campo de batalha, está pelejando. E os teus companheiros estão lá, meu rei, estão todos lutando. Vá para casa. Homem leal, consciência limpa. Ele não conseguia dormir. Ele pensou: como é que eu vou para casa? Como é que eu vou me deitar com a minha mulher? Como é que eu vou ficar de bem enquanto está todo mundo lutando? O que é que eu aprendo?
Tem muita gente morrendo sem Jesus. Não tem como a gente ficar na Sky, não tem como a gente ficar na diversão, enquanto tem muita gente morrendo lá fora. A igreja não pode ser insensível. A igreja precisa prestar atenção. E Urias então desce da reunião com o rei e vai para o quarto onde ficam os soldados do rei e dorme lá. De manhã, Davi deve ter pensado: tudo que eu projetei deu certo, enganei. Soldado, cadê Urias? Meu rei, ele não foi para casa não. Aí ele chama Urias, e o texto no verso 11 diz assim, e verso 10: informaram a Davi que Urias não foi para casa, e Davi se apressou em questionar Urias: não chegaste de uma viagem, homem? Por qual motivo não foste para a tua casa? Não tem como você não chorar lendo o verso 11. Urias prontamente respondeu a Davi: a arca da aliança. Sabe o que é que a arca da aliança representa? A presença de Deus. Sabe o que é que Urias estava dizendo para ele? Ei, eu me importo com a presença de Deus na minha vida. Ele diz: a arca da aliança está em tenda. O exército de Israel e de Judá repousa em tendas. Estão lá no relento, no campo de batalha. Ó meu rei, os teus oficiais, os oficiais do meu senhor, estão acampados ao relento. Olha a visão desse discípulo. Como poderia eu tranquilamente ir para minha casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher por tua vida? Que homem é esse? O que é que eu aprendo aqui? Mesmo que as pessoas sejam desleais com você, quem tem caráter não muda, continua fiel. Tem gente que diz assim: se fulano for fiel, você. Se fulano for fazer, eu vou fazer. Não, você tem que ser fiel por causa daquele que te chamou. Eu não posso ser fiel a Deus porque a minha esposa é. Ela não pode ser fiel a Deus porque eu sou. Nós temos que ter um relacionamento individual com o Todo-Poderoso. Como é que eu posso? Ali já era para ele desabar. Ele já era para dizer: que homem é esse? E Deus vendo tudo isso. Como é que eu vou cometer tal deslealdade por tua vida, por tua honra? Eu sou um discípulo fiel, eu permaneço na palavra. Exigência para ser de Jesus: permaneça na palavra. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Diante disso, Davi ordenou Urias: fica ainda hoje aqui. Aí Davi tem mais outro plano: não tem jeito, eu vou encher o bucho desse rapaz e vou tacar vinho nele, vou embebedar ele. E é isso que ele faz. Prepara um banquete. Aí ele não tem jeito, tem que comer porque ele está diante do rei. E ele come, ele bebe muito. Eu nunca vi um bêbado cheio do Espírito Santo igual a esse. Não é? Você já viu um bêbado, às vezes não acerta nem a porta de casa. Até que eu estou. Não. Davi embriaga o rapaz. Ele cheio do Espírito, ele poderia embriagado ir para casa. Sabe para onde ele vai? Ele vai para o quarto, aonde ficam os leais soldados de Davi. Na manhã seguinte, Davi escreveu a mensagem e disse: não tem jeito,
só vai matando, porque tem gente que é tão fiel que não tem jeito. As pessoas vão tentar tirar a tua vida, mas fica tranquilo. A palavra de Deus diz assim: aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Eu lembro da minha irmã, depois de alguns dias que mamãe começou a arrumar a roupinha dela. Eu tenho uma agenda dela. Eu abri a agenda dela e ela escrevia os pedidos de oração. Senhor, ajuda aquela minha irmã, aquela minha amiga de faculdade. Abra o coração de fulano. Meu irmão, meu pai. E ela botava um okzinho nas respostas respondidas. Essa já respondeu. Aquela irmãzinha que ela precisa perdoar. Aquela outra, e eu lá. Eu estou com essa agenda lá. Tudo escritozinho. Os pedidozinhos de oração que ela fazia para Deus. Guarda minha mamãe. Faz isso. Nós fomos criados em um casamento destruído. Nós sofremos muito. Ela também sofreu muito. Por isso que eu digo, lute pela sua família, não deixe que nada nem ninguém arranque a sua família da presença de Deus. Pai, seja fiel. Marido, seja fiel à sua esposa. Esposa, seja fiel ao seu marido. Permaneça de pé. Estava tudo lá. E um dia mamãe pegando a gaveta do guarda-roupa dela, tinha lá os envelopezinhos de dízimo. Como ela estava já paralítica, ela não podia ir na igreja, mas ela guardava o dinheirinho que ela recebia e botava tudo certinho lá. Eu digo, meu Deus, que mulher é essa? Com tanta coisa para se preocupar, ela estava se preocupando na fidelidade dela para com Deus. Aí eu vejo Urias. Davi disse, não tem jeito, escreve uma carta. E diz assim: leva Urias no campo de batalha, Joabe. Agora não bota em qualquer lugar não. Bota onde você sabe que tem soldados valentes. Você já imaginou? O cara é tão leal que pega a carta com o selo do rei, cavalga até o campo de batalha. Ele não para em momento nenhum para abrir. Rapaz, deixa eu ver o que é que está escrito aqui. Não, ele vai levando o decreto de morte, entrega ao comandante. O comandante Joabe, ele abre. Com certeza ele deve ter dito, o rei está louco. Mas ele obedece. Pense numa ordem que eu não ia obedecer. E ele se faz de amigo de Urias. Urias, homem valente, que não foge do campo de batalha. E de repente ele começa a lutar em um lugar aonde primeiro ele está rodeado de soldados amigos. Primeiro ele está olhando para muita gente lutando com ele. Agora você imagina os soldados, olha bem, os falsos irmãos, devagarzinho, recuando, e ele lá. Cadê fulano? Cadê Beltrano? E ele morrendo. E ele enfrentando aquele perigo inteiro. E ele com a espada na mão. E a Bíblia diz que ele não volta atrás. Por quê? Porque ele é valente. Ele é alguém destemido. Ele é alguém que sabe o que tem que fazer. Ele não olha para trás. Ele não volta atrás. Não importa quem é desleal com ele. Ele permanece fiel. É igual o diácono Estevão, primeiro mártir da igreja. A Bíblia diz que o homem falava cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, ao ponto das pessoas não suportar a graça que ele falava. E aí eles começaram a pegar uma pedra para apedrejar Estevão. E a Bíblia diz que então o que é que acontece? A Bíblia diz que Estevão tem uma visão. Quando Estevão olha para cima, ele vê o céu aberto. Ei, presta atenção, porque a Bíblia diz todas as vezes que Jesus está sentado à direita de Deus. Nesse texto, Jesus está em pé. Sabe o que Jesus está dizendo para Estevão? Eu estou te esperando.
pode vir, meu filho. Não negocie a doutrina, não negocie a fé, não negocie os valores do reino. Pode vir. A igreja precisa voltar aos princípios de Deus. Homens leais, mulheres leais, fiéis a Deus, homens que não têm medo do perigo, homens que são leais até a morte. A igreja está aqui porque muitas pessoas derramaram o seu sangue. Você vai entender tudo o que acontece na sua vida, não vai não? Eu também não. Tem muita coisa sem resposta, mas eu continuo crendo no Deus Todo-Poderoso. Eu continuo crendo nas suas promessas. Eu continuo crendo num Deus que tem o melhor para mim. E a minha casa não é aqui, não é em Umburanas, não é nessa geografia, é na eternidade. Seu filho pode chegar onde você chegar, você pode chegar onde você quiser nessa terra, mas presta atenção: nada, ou lugar nenhum, ou posição nenhuma, ou status nenhum, ou influência nenhuma, nada disso vai ficar de pé no dia do julgamento de Deus. O que vai ficar de pé, meu amado, é a sua vida com Deus. A Bíblia diz que todo joelho vai se... A gente já se dobra antes, né? A gente é fácil, né? Já bota logo o joelho no chão, Jesus, não precisa, esse negócio é bom demais. Mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que Hitler vai sair da tumba e vai botar o joelho no chão. Aqueles camaradas, os imperadores mais cruéis, vai levantar o César, vai levantar do tumbo e vai chegar lá em cima. E aí a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. Todo homem iníquo, toda mulher iníqua, toda pessoa que se levantou com tirania nessa terra, todos eles vão se colocar diante do Todo-Poderoso. E todos nós, já carinhosamente, muito humildemente, nós já estaremos de joelho. E a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua, todo joelho. Então preste atenção: se alguém te traiu, fica de pé. Se alguém te abandonou no caminho, fica de pé. Pedro não se afasta de Jesus porque Judas traz Jesus, não, ele fica de pé. Então quando você lê uma história como essa, quem não tem visão do céu fica decepcionado. Quem não tem visão do céu diz: Urias perdeu a mulher, perdeu a família. Davi casa com a mulher dele muito jovem. Quem olha para esse texto, mas não sabe que o céu é verdade, ele se entristece. Mas quem sabe que a Bíblia diz que Jesus falou que existe uma casa preparada para todos nós, que Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele adora, Ele exalta, porque sabe que o que importa aqui não é a morte de Urias, mas é como ele viveu uma vida de lealdade aos princípios de Deus. Ser discípulo exige amor incondicional. João 13:35 diz: nisto sabereis que sois meus, se vos amardes uns. Não é se você fala em línguas, não é se você profetiza, não é se você tem dom de cura, é se você amar o seu irmão. Eu ainda não havia casado, ainda trabalhava na mineração, não sei se eu já contei isso aqui. Um jovem me ligou, amigo meu, disse: o irmão, ô Newton, tem um rapaz aqui, um morador de rua, encontrei ele na rua, ele não tem onde dormir, e o que é que a gente faz? Na época eu saí, era 10, 11 horas da noite da mineração em Jacobina, e eu desci do ônibus. Como eu não era casado e também não tinha casa, eu morava na casa da minha mãe. Eu conversei com ele, liguei para minha tia. Primeiro eu olhei para o mendigo, eu fiz igual a Moisés, quando a mulher, a filha de Faraó, olhou para Moisés e disse: que criança linda. Eu olhei para ele, um cabra de um dente bonito, chaparia. Rapaz, que mendigo bonito. A chapa, ali salvou ele, ó.
Porque Deus dá graça em umas coisinhas só para fazer a obra dele. Eu digo, moço, tu mora na rua com um dente bonito desse jeito? Moro. E o que é que tu faz? Não, eu escovo com folha de juá. Eu nem sabia o que era. Pô, tá bom. Liguei para a titia. Tia, prepara um quarto para um rapaz de rua. Agora, nós bota ele no quarto, nós tranca, que a gente não conhece ainda. Aí já fui temperando mamãe. Mamãe, por favor, vamos adotar um rapaz. Eu, jovem também, 21, 22 anos. Esse rapaz devia ter uns 17. Olha que amor. A gente precisa voltar ao primeiro amor, quando a gente aceitou Jesus, onde a gente não tinha obstáculo, saía, né? É o quê? Tem quem é? Está endemoniado, onde é? Né? É na prisão a gente entrava, era debaixo da ponte a gente ia levar comida para os mendigos. Era um amor tremendo, não tinha medo de nada. No outro dia falei com a mamãe, botei o menino lá em casa. Comecei a cuidar do menino, cadê a identidade? Não tenho nada. Conversei com um amigo meu que é empresário, ele arrumou emprego nesse mercado. O rapaz gostou tanto dele que tirou ele da minha casa e foi morar com ele. E aí a gente começou a cuidar do menino. Você vai ter que estudar. Era um menino assim de quase 1,80 m, magrinho. Olha o que Deus fez. Passa-se um tempo, o menino diz assim, eu preciso ir embora, eu quero ir embora. Aí a gente ficou triste, gostando do menino, apaixonamos pelo menino. Porque a gente dizendo assim, nós temos que dar uma direção para esse rapaz, nós temos, não é? Jesus vai mudar, esse menino vai ser uma bênção. Aí ele disse assim, eu disse, poxa, a gente ficou tão triste. Ele disse, olha, eu estou indo embora e tal. E aí a gente disse, então a gente vai te levar. Ele disse, não, o pessoal de rua vai pegar vocês. Aí a gente ficou assim, né, tá certo, então vá. Amado, 7 dias depois, 7 dias depois, chega ele, com a mãe do lado. A mãe morava em Capim Grosso, da Assembleia de Deus. Ele aprontou lá em Capim Grosso e fugiu para Jacobina. Enquanto isso tinha uma mãe de joelho dizendo, Deus levanta alguém para guardar o meu filho. E nós lá do outro lado, cheio do azeite, o Espírito Santo é vocês mesmos que eu vou usar. Só 3 deu glória? É glória a Deus mesmo. Porque tem muita gente orando e você é a resposta de oração. Tem gente que está dizendo, Deus desce do céu, e Deus está dizendo, eu levantei você. Eu levantei você. Estou quase encerrando. Só o último tópico. Ser discípulo existe de novo, falar novamente o amor incondicional. Não. Amados, eu tinha mais ou menos de 9 a 10 anos de idade. Como eu fui criado separado, eu tinha uma madrasta terrível. E o que é que aconteceu? Eu estava ali no colégio Eusébio de Queiroz. Alguém já foi em Jacobina? Era um dos colégios referência naquela cidade, Eusébio de Queiroz. Só elite da cidade. Eu tinha entre 9 a 10 anos. Dia das Mães. A minha madrasta entrou à noite. E de repente pegou a minha mãe pelos cabelos. E arrastou ela no meio daquela multidão. Aquilo marcou meu coração. Eu cresci dizendo, eu vou matar essa mulher. Quando eu crescer, não cresci muito, mas quando eu tiver mais idade, eu vou arrebentar ela. Eu cresci com ódio muito grande no meu coração. Eu passei a ser um menino um pouco violento, eu brigava muito nas ruas de Jacobina. Até que um dia, alguém levou Jesus para minha casa. Sabe como é que é o nosso relacionamento hoje? Primeira coisa que eu fiz quando aceitei Jesus foi liberar perdão. Só eu não, eu vejo, minha mãe é uma guerreira. Minha mãe hoje, eu batizei mamãe, é uma obreira, é um vaso nas mãos de Deus. Mamãe foi arrastada em praça pública, e lá na praça daquela escola, e mamãe hoje é o maior carinho por essa mulher, e eu também, nós andamos na casa dela, ela aceitou a Cristo, e Deus restaurou o relacionamento.
que eu estou dizendo isso? Porque pode ter alguém aqui que está na casa do Senhor, mas ainda tem prisões. Está na casa do Senhor, mas quando vê alguém, torce o rosto, lembra do passado, lembra da violência que sofreu, lembra de um trauma anterior, e Deus está dizendo para você: perdoe em nome de Jesus. Porque o perdão vai trazer o relacionamento quebrado de volta. Sabe o que é você sofrer durante 13 anos como José? Acusado injustamente de estupro. A Bíblia não diz, mas José pode até ter sido violentado na prisão. Isso é um castigo antigo para todo estuprador. Alguém que acorda de manhã com seu pai e à tarde, à tarde está preso, vendido como escravo. Ele poderia criar os piores sentimentos que um homem poderia ter. E todo mundo sabe da história que quando ele se torna governador, quando os irmãos verem ele, ele começa a gelar. Porque diz: agora nós vamos sobrar, agora ele vai fazer aquilo que nós fizemos com ele. Mas alguém que tem um coração de Deus, ele olha para os irmãos e diz: ei, o intento que vocês fizeram, o mal que vocês tramaram, o meu Deus transformou em bênção. E mais, Deus me mandou aqui para cuidar de vocês. Eita. O cara entender que sofreu, que padeceu, e Deus está dizendo: eu estou aqui para cuidar de vocês. Não pense que eles acreditaram não, que a Bíblia diz que eles ficaram em paz. Mas quando Jacó morreu, eles se reuniram e disseram: agora José pega nós. Agora José pega nós. E José tem que se levantar e dizer para eles: ei, eu perdoei vocês, porque o Deus a quem me trouxe aqui é maior do que qualquer coisa. Então, para ser discípulo de Jesus, eu preciso amar de forma incondicional. Pastor, eu vou sofrer, eu vou, porque eu já tenho um coração perdoador. Eu era um homem, iracundo, violento, mas hoje eu estou com o coração aberto. Eu já sei que quando as pessoas me ferirem, eu estou com o coração aberto para perdoar. Mas por quê? Porque eu sei perdoar? Não, é porque quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para aquilo que o meu mestre me passou, o que ele passou e o que ele está nos ensinando, quem sou eu para não perdoar? Vamos ficar de pé?